Esta é a terceira videoaula do curso Introdução ao Estudo dos Processos de Políticas Públicas. Ele é oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Inter- e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. As videoaulas do curso foram elaboradas pelo professor Pedro Rocha, coordenador do Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada do Instituto de Biologia da UFBA. Nesta videoaula, trataremos das dificuldades relacionadas com a formulação e compactuação de problemas na esfera pública e de modelos relacionados ao processo de formação de agenda. Como vimos na videoaula 1, todos os campos científicos produzem modelos que pretendem entender e explicar os fenômenos de seu interesse. As policy sciences não fogem a essa regra e produzem modelos sobre os processos de políticas públicas. Um deles é o modelo de ciclo de políticas públicas. Como todo modelo científico, o modelo de ciclo apresenta limites. Ainda assim, ele ajudou a organizar a produção científica do campo das policy sciences e estimulou a produção de conhecimento relacionado aos acontecimentos previstos em cada fase do ciclo. Isso, por exemplo, levou à ampliação da compreensão dos processos associados à formação de agenda. A agenda, aqui, é entendida como o conjunto de assuntos e problemas que são foco da atenção séria de um determinado grupo social num dado momento. A atenção de diferentes grupos pode recair sobre diferentes assuntos, de modo que, na sociedade, coexistem grande quantidade de agendas. Como vimos na videoaula 2, um problema na esfera pública, ou um problema perverso, possui uma dimensão factual, que implica no julgamento de fatos, e uma dimensão normativa, que implica no julgamento de valores. Os fatos novos relevantes para a completa compreensão de um problema perverso são mais numerosos do que uma pessoa é capaz de acessar. Além disso, as circunstâncias da vida de uma pessoa determinam, em grande parte, a quais ela tem acesso no presente e a quais ela teve acesso no passado. Esses fatos tendem a ser incorporados na sua memória de longo prazo. Finalmente, o modo como esses fatos são articulados para gerar a compreensão da realidade pode variar a depender do framework teórico adotado pela pessoa, e a complexidade da realidade na esfera social é maior do que a complexidade com a qual essa perspectiva é capaz de lidar. Assim, ainda que apenas a dimensão factual fosse importante para a formulação do que representa um problema em uma dada situação da esfera pública, pessoas diferentes o formulariam de modos distintos. Tomando o exemplo de um rio urbano, uma pessoa que habita próximo a ele, outra pessoa que passa por ele de carro frequentemente, e ainda outra que apenas esporadicamente o usa em situação de lazer, conhecerão os fatos distintos sobre o rio e, portanto, tenderão a entender problemas ali associados de modo diferente. Do mesmo modo, um biólogo, um engenheiro civil e um médico tenderão a conhecer de modo diferente os problemas relacionados a rios urbanos em função de suas formações acadêmicas distintas. A dimensão normativa dos problemas perversos tem sua base nos valores das pessoas. Valores são estruturas cognitivas internalizadas que evocam um senso de certo e errado e um senso de prioridades. Através de respostas afetivas ou cognitivas, os valores guiam escolhas e influenciam o comportamento do indivíduo. O modo como os valores de uma pessoa estão organizados em uma ordem de importância caracteriza o seu sistema de valores.
Os valores e o sistema de valores de um indivíduo podem ser influenciados pelos valores e sistema de valores da comunidade na qual ele está inserido. Assim, ainda que apenas a dimensão normativa fosse importante para a formulação do que representa um problema em uma dada situação da esfera pública, e ainda que diferentes pessoas compartilhassem os valores de sua comunidade, diferenças nos seus sistemas de valores as levariam a formular o problema de modos distintos. Voltando ao exemplo do rio urbano, os valores associados ao rio para três pessoas com diferentes interações com ele podem diferir. O morador das suas margens pode dar mais valor aos riscos de saúde aos quais sua família está sujeita, dada a proximidade ao rio poluído. A pessoa que frequentemente transita de carro ao longo do rio pode dar mais valor aos transtornos causados pelas frequentes inundações que geram congestionamentos. Já a pessoa que usa as margens do rio esporadicamente para lazer pode dar mais valor aos riscos de assalto, dada a presença de vegetação densa e a ausência de iluminação. Assim, cada um tenderá a desenvolver uma opinião distinta em relação a qual problema deve ser enfrentado. Do mesmo modo, campos diferentes da ciência tendem a estar associados com valores sociais particulares, ainda que não claramente declarados. A biologia tende a atribuir valor intrínseco à biodiversidade. As engenharias tendem a valorizar a intervenção humana no ambiente para maximizar benefícios. A medicina tende a valorizar condições ambientais que minimizem os riscos de proliferação de agentes transmissores de doenças. Assim, um biólogo, um engenheiro e um médico tenderão a perceber diferentes problemas ao serem questionados sobre o que deve ser feito a respeito de um rio urbano. Em síntese, assim como a complexidade na dimensão factual dos problemas perversos traz dificuldades ao julgamento de fatos parcialmente conhecidos por frameworks teóricos distintos, a ambiguidade na sua dimensão normativa traz dificuldades ao julgamento dos valores que se encontram em disputa. Além disso, é importante notar que as dimensões factual e normativa interagem no nível do indivíduo. Uma solução normativa preferida possui sua própria justificativa factualmente correta. Essa justificativa gera disputa, porque está vinculada a uma ambiguidade de valores. Essa disputa é possível devido à complexidade factual do assunto. Muitas vezes, a complexidade factual é usada no debate político como artifício para que se defendam posições de valor de um modo aparentemente racional, mas através da escolha deliberada de fatos que se adequem à posição de valor. Não é incomum que, em temas controversos, mesmo o conhecimento científico seja usado desse modo, o que é conhecido como uso simbólico da ciência, e não para compreender o problema, o que representaria o uso instrumental da ciência. Isso é possível porque o conhecimento científico abriga dissenso, ainda que haja posições majoritárias em vários campos. Os debates políticos recentes sobre a necessidade de controle de emissões de carbono, que se baseiam em argumentos de que a origem das mudanças climáticas tem ou não tem origem antrópica, são um exemplo desse caso. Outro exemplo diz respeito à polarização política relacionada às estratégias de enfrentamento à Covid-19, que se baseia em argumentos de que tratamentos precoces são ou não são eficazes. O campo da psicologia traz elementos para compreendermos outras dificuldades associadas ao estabelecimento de acordos sobre problemas perversos e na esfera política. Pelo menos desde meados da década de 1950, estudos da psicologia
tem sugerido que as motivações pessoais podem enviesar os processos cognitivos, gerando crenças justificadas, porém equivocadas. O modelo do raciocínio motivado, que se tornou importante na literatura a partir da década de 1990, prevê duas classes de motivação que podem afetar o raciocínio: a motivação baseada no direcionamento para a conclusão e a motivação baseada na precisão da conclusão. Motivações aqui dizem respeito a qualquer desejo ou preferência relativos ao resultado de uma tarefa de raciocínio. Usualmente, a pessoa adota o raciocínio motivado pela precisão quando a conclusão do raciocínio é importante, ou será avaliada ou tornada pública, ou deve ser justificada, ou afetará a vida da própria pessoa, e quando o contexto não impõe pressa. O processo cognitivo, então, é baseado em regras mais complexas, em um processamento mais profundo, demanda mais atenção e acesso a mais informações no mundo e na memória de longo prazo, e assim gera um maior esforço cognitivo. Por outro lado, a pessoa usualmente adota o raciocínio motivado pela conclusão quando o tema pode afetar sua autoestima, ou quando se refere a pessoas nas quais ela tem interesse, ou quando a pessoa se sente ameaçada pelas evidências e quando o contexto impõe pressa. O processo cognitivo é então baseado em regras criativas que suportem a conclusão preferida, e as informações e as memórias de longo prazo são selecionadas de modo enviesado. Em ambos os casos, a pessoa chega ao final do processo com uma crença justificada, visto que considera que desenvolveu um processo cognitivo lícito. No caso do raciocínio direcionado pela conclusão, isso deriva de uma ilusão de objetividade. O campo da psicologia política se baseia no modelo de raciocínio direcionado pela conclusão, por vezes referido como cognição quente, para avaliar como cidadãos formam e expressam suas crenças, atitudes e escolhas políticas. Para compreendê-lo, é necessário entender as bases da arquitetura cognitiva humana. Dois módulos da estrutura cognitiva são importantes para esse argumento: a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A memória de trabalho é o sistema onde ocorre nosso processamento consciente. Ela é acionada por estímulos externos ou pelo nosso próprio pensamento. Ela apresenta duas características importantes. Possui baixa capacidade de processamento, isto é, poucas informações podem ser trabalhadas a cada momento, e possui curta duração, isto é, as novas informações processadas pela memória de trabalho são rapidamente esquecidas, caso não sejam transferidas para a memória de longo prazo. Além disso, o processamento consciente usualmente envolve raciocínio verbal, demanda atenção, é energeticamente custoso, demorado e se utiliza de varreduras intencionais da memória de longo prazo, em busca de fatos e considerações relevantes. Já a memória de longo prazo é caracterizada, obviamente, pela sua longa duração e pela imensa capacidade de armazenamento, mas seus conteúdos só se tornam conscientes quando resgatados pela memória de trabalho. Os conteúdos da memória de longo prazo são organizados em redes de significados, as quais facilitam o resgate das informações pertinentes ao foco da atenção na memória de trabalho. Assim, a memória de longo prazo não constitui apenas um repositório passivo de dados. Ela contribui com uma ativação imediata de associações e sentimentos e é capaz de gerar decisões apropriadas, por vezes melhores que as derivadas do processamento consciente. Assim, embora atue através de processos inconscientes, ela tem um papel central na cognição humana.
Nossa representação mental do mundo se baseia em nossas experiências prévias, que estão registradas em nossa memória de longo prazo, como fatos, crenças, sentimentos, hábitos, predileções e predisposições comportamentais. Essas memórias formam uma rede, cujas conexões podem ter maior ou menor força, a depender do número de vezes em que são ativadas simultaneamente. Quando uma pessoa arquiva um item em sua memória de longo prazo, ele pode ficar associado a uma carga de afeto, que pode ser positiva ou negativa. Usualmente, essa carga é adicionada quando o item afeta a identidade da própria pessoa, e isso pode ser influenciado por seus traços de personalidade. Por exemplo, uma pessoa avessa a riscos pode associar a natureza a encontros com animais dos quais tenha medo, de modo que o conceito de natureza tem uma carga afetiva negativa. Ou pode associar uma carga afetiva positiva à ideia de progresso. Quando a pessoa tem contato com um estímulo, por exemplo, a imagem de uma aranha, um item correspondente na memória de longo prazo é acionado. Ele sai de seu estado de dormência quase imediatamente, em 100 a 200 milissegundos, e se torna consciente na memória de trabalho. Se não houver uma nova fonte de ativação, ele retorna ao estado de dormência em cerca de 1 segundo. Contudo, aquele acionamento inicial se propaga pelas conexões da rede a qual o item está associado na memória de longo prazo. Isso faz com que os outros itens com os quais ele tem uma conexão forte se tornem mais facilmente acionáveis pela memória de trabalho. Desse modo, se cria uma expectativa pré-consciente, ou seja, uma via preferencial de acionamento de outros itens da memória de longo prazo. Isso gera um certo enquadramento na percepção, reconhecimento e interpretação dos estímulos subsequentes, que é mais rápida que o próprio processamento consciente. Quando um item da memória de longo prazo tem uma forte carga afetiva, seja positiva ou negativa, seu resgate pode influenciar a cognição. Isso pode ocorrer tanto pela via do raciocínio, como pela simulação de estados fisiológicos do corpo que geram sensações físicas associadas a emoções. Isso acaba por influenciar expectativas, atitudes e comportamentos das pessoas, enviesando-os, sem que elas cheguem a perceber o viés, visto que se trata de um processo subconsciente. Assim, em seu processo cognitivo, a pessoa pode, sem perceber, selecionar entre os fatos públicos e entre suas memórias de longo prazo aqueles que mais se adequem às suas crenças prévias. Pode ainda usar estratégias de raciocínio enviesadas que tendam a gerar conclusões simpáticas às suas crenças. Ao final do processo, ela acredita que chegou a uma conclusão justificada pelos fatos, tendo uma sensação de objetividade que não condiz com o processo cognitivo que realmente desenvolveu. O modelo de cognição quente tem como postulado que todos os conceitos sociopolíticos são carregados por afeto. Como a disputa social para incluir itens na agenda governamental é um processo político, os vieses de raciocínio derivados da cognição quente tendem a estar presentes e a afetar o modo como diferentes grupos sociais formulam qual é o problema em uma certa situação. Até aqui, compreendemos um pouco melhor alguns motivos que levam diferentes grupos na sociedade a discordar sobre quais problemas deveriam ser o foco prioritário das políticas públicas. Na videoaula 1, já havíamos adiantado que os governos possuem uma capacidade limitada de desenvolver políticas públicas. É interessante, então, compreender com um pouco mais de detalhe como as policy sciences concebem o processo de disputa pela inclusão de itens na agenda de decisão. As agendas em uma sociedade podem ser organizadas em diferentes níveis, caracterizados por sua proximidade
em relação à ativa ação pelo governo. Universo de agendas, agenda sistêmica, agenda institucional e agenda de decisão. O universo de agendas inclui todas as formulações de problemas que potencialmente podem ser apresentadas e debatidas pela sociedade, visando sua inclusão nas políticas públicas. É interessante notar que alguns assuntos podem estar fora do universo de agendas de uma sociedade num certo momento. É o caso, por exemplo, da defesa de ideias comunistas nos Estados Unidos. Essa exclusão pode ser imposta por leis ou pode resultar de pressão social e normas culturais. Contudo, temos visto recentemente transições rápidas de assuntos de fora para dentro do universo de agendas em várias sociedades, como a defesa aberta de intervenções militares no Brasil. Essas mudanças parecem resultar, ao menos em parte, da estrutura e operação das redes sociais mantidas por grandes companhias privadas que são estimuladas por setores associados a forças antidemocráticas. A agenda sistêmica inclui apenas parte do universo de agendas, isto é, inclui os problemas que a comunidade política considera que poderiam ser foco da atenção do governo. Como no caso anterior, ao longo do tempo podem ser alteradas as percepções sobre qual é o foco. Políticas de ações afirmativas com base em raça, por exemplo, passaram a ser foco da atenção de parte da comunidade política brasileira no final da década de 1960, mas só geraram políticas públicas na década de 1980. A agenda institucional inclui apenas uma parte da agenda sistêmica. Ela inclui os problemas que serão considerados seriamente pelos tomadores de decisão institucionais. Alguns itens nela presentes podem demorar muito para passar para a agenda de decisão. Outros podem nunca ser convertidos em políticas públicas. A PEC 171, por exemplo, que trata da redução da maioridade penal para 16 anos, foi proposta em 1993 na Câmara dos Deputados, mas foi votada nessa casa apenas em 2015 e até hoje aguarda apreciação pelo Senado Federal. Os itens da agenda institucional que passam para a agenda de decisão ficam prontos para influenciar as políticas públicas. É na transição da agenda institucional para a agenda de decisão que os conflitos podem se tornar mais acirrados em função da ação de grupos de interesse favoráveis ou contrários a um determinado item da agenda. Além disso, mesmo quando um item já está na agenda de decisão, pode haver competição sobre como formular mais claramente o problema, o que influenciará nas estratégias para a sua resolução. O framework dos níveis de agenda permite perceber que um item no universo de agenda deve passar por filtros progressivamente mais seletivos até ascender à agenda de decisão. Contudo, não se trata apenas de uma competição baseada na qualidade das evidências, dos argumentos ou da retórica. Ela é influenciada pela assimetria de poder político entre os grupos sociais com diferentes agendas. Embora o tema relacionado à assimetria de poder político seja complexo, aqui é importante mostrar como esse poder pode se expressar de diferentes modos. Ele se expressa quando um grupo consegue incluir temas de seu interesse na agenda de decisão, mas ele também se expressa quando um grupo consegue impedir a inclusão, pela ação de outros grupos, de itens que contrariam seus interesses. O poder político pode ser exercido quando o grupo A influencia uma tomada de decisão que afeta o grupo B sem que B concorde com a decisão e possa mesmo se sentir prejudicado pelas suas consequências. Essa concepção de poder é relacional e prevê a relação entre atores políticos com preferências distintas e em competição. Essa situação é conhecida como a primeira face do poder. Ela pode ser exemplificada
pelas disputas recentes de posições favoráveis ou ao estabelecimento de regras mais rígidas de afastamento social durante a pandemia da Covid-19, ou a manutenção mais plena das atividades econômicas e sociais. Esse modo de exercício do poder também é comum na definição dos problemas que levarão a políticas públicas que envolvem prisioneiros ou menores de idade, que representam grupos sociais com baixo nível de poder político. Essa não é a única forma de expressão do poder. Além dele ser exercido para que uma decisão seja tomada, ele pode ser exercido para que uma decisão não seja tomada, através do controle das alternativas submetidas à discussão. Assim, o poder político pode ser exercido pelo grupo A, de modo a bloquear a tentativa de inclusão de um item na agenda de decisão pelo grupo B. Isso normalmente ocorre quando essa decisão afetaria negativamente os interesses do grupo que tem maior poder político. Essa situação é conhecida como a segunda face do poder. Esse poder não se exerce apenas pela diferença de recursos disponíveis aos dois grupos, mas deriva inclusive do enviesamento da organização política em favor dos mais poderosos. Ele ocorre, por exemplo, quando os malefícios resultantes de um empreendimento que é muito importante para a economia de um município não ascendem ao debate político por receio, por parte da população, de que o empreendimento se desloque para outro município. Há ainda um terceiro modo de ação do poder político, mais sutil que os anteriores e que se caracteriza pela manutenção dos conflitos em estado latente. Trata-se do exercício do poder por meio de dominação. O poder político pode ser exercido pelo grupo A de um modo que remove a própria percepção pelo grupo B de que ele poderia almejar a alteração das políticas públicas, alienando-o politicamente. Com isso, o grupo B torna-se passivo em relação às suas condições desfavoráveis e sequer cogita participar da disputa pública de agendas. Essa face do poder pode se expressar em situações em que um padrão duradouro de relações sociais e de ideologia que desfavorecem o grupo B acaba por naturalizar sua situação inferior. A organização política dos negros, das mulheres e dos homossexuais que se internacionalizaram no movimento de contracultura nos anos 1960 desencadearam um processo internacional que demonstra exemplos de arrefecimento desse tipo de poder. Atualmente, em várias situações sociais, esses grupos disputam cotidianamente a agenda de decisão nos temas que dizem respeito às suas causas. As Policy Science desenvolveram vários modelos sobre como ocorre a formação de agenda das políticas públicas. No início da década de 1960, Schatzschneider se contrapôs a proposições anteriores de que qualquer questão poderia despertar a atenção das elites responsáveis pelos processos de tomada de decisão nas políticas públicas. Assim, ele inaugurou as preocupações sobre a formação de agenda. Ele partiu do princípio de que a base da atividade política é o conflito. Propôs, então, que grupos podem explorar conflitos de modo a transformá-los numa questão política, facilitando sua ascensão à agenda institucional, primeira face do poder. Ou podem tentar suprimir conflitos, evitando que se tornem questões políticas e evitando sua influência nessa agenda, segunda e terceira faces do poder. Uma das estratégias de expansão dos conflitos é torná-los públicos, usando de símbolos e imagens que tenham grande capacidade de reverberação pela mídia, atraindo assim a atenção da sociedade que até então não havia se envolvido com alguma das partes do conflito. A mobilização da opinião social, então, pode aumentar a pressão para a incorporação do tema pela agenda do governo.
Outra estratégia de ampliação de conflito para os grupos que foram mal sucedidos no primeiro estágio da disputa é a apelação para uma instância superior, na expectativa de atrair outros simpatizantes à sua causa e, assim, ter mais chance de influenciar a agenda institucional. O modelo de expansão de conflitos explica como atores que já são dominantes na definição de políticas públicas formam monopólios de policy e tentam manter os temas de seu interesse eclipsados da discussão de agenda. Desse modo, evitam as discussões sobre deficiências das políticas vigentes e debates sobre alternativas a essas políticas, evitando a expansão de conflitos. Em meados da década de 70, Cobb e colaboradores caracterizaram 3 modos distintos pelos quais conteúdos da agenda sistêmica podem ser incluídos na agenda institucional. No primeiro deles, o modelo de iniciativa externa, como no modelo de Schacht-Schneider, as questões são definidas por grupos externos ao governo e são expandidas de modo a atingir a agenda sistêmica e então a agenda institucional. No segundo, o modelo de mobilização, a questão é definida no interior do próprio governo, que a expande para a sociedade de modo a facilitar o processo de implementação. No terceiro, o modelo de início interno, a questão também é definida no interior do governo, emergindo de seus órgãos ou de atores influentes com acesso aos tomadores de decisão. Contudo, busca-se evitar que a questão chegue à agenda sistêmica, de modo a excluir a participação pública. Os autores sugeriram que o primeiro modelo seria mais comum nas democracias liberais, o segundo em sociedades hierarquizadas nas quais os líderes concentram muito poder, e o terceiro em regimes autoritários burocráticos, com grande concentração de riqueza e status. Contudo, sabe-se que essa relação não é estrita. Mais recentemente, os novos modelos sobre formação de agenda se afastaram dos conceitos de não decisão, conflito e poder e centraram foco nos mecanismos de entrada e saída de temas na agenda institucional. Em 1995, Kingdom propôs a subdivisão entre a agenda institucional e a agenda de decisão e formulou um modelo que descreve as circunstâncias em que grupos são capazes de influenciar a agenda de decisão. Esse modelo de fluxos prevê que uma coincidência entre a percepção da existência de um novo problema, que se refere ao fluxo de problemas, e um momento político favorável, fluxo político, podem contribuir para que esse problema ascenda à agenda institucional. Entretanto, ele só terá chance de ser incorporado à agenda de decisão caso haja um conjunto de alternativas para a sua resolução, fluxo de soluções. Quando os 3 fluxos coincidem, abre-se uma janela de oportunidades que pode ser utilizada por empreendedores de policy para incluir um item na agenda de decisão. O modelo pode ser utilizado para explicar alterações recentes na agenda governamental brasileira. Já há alguns anos, no Brasil, o fortalecimento de um discurso tradicionalista nos costumes e avesso à ciência, influenciado pela expansão das igrejas pentecostais, levou à formulação de que a formação laica nas escolas públicas representa um problema para o desenvolvimento moral das crianças e adolescentes. Fluxo de problemas. Uma série de propostas de lei associadas ao movimento auto-intitulado Escola Sem Partido passou a ser apresentada em várias casas legislativas, municipais, estaduais e federais, com diferentes estratégias que visam a introduzir valores cristãos e suprimir temas contrários a eles na formação de jovens. Fluxo de soluções. Na Câmara de Deputados, na esfera federal, o número de representantes desse ideário mais do que dobrou entre 2006 e 2018. E nas últimas eleições,
O novo presidente eleito é também aliado com ele. Fluxo político. Essa conjunção criou uma janela de oportunidades para que várias políticas federais ascendessem à agenda de decisão. O governo federal pretende aprovar o ensino domiciliar em 2021. O cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que avalia a aprendizagem dos estudantes do país, foi transferido do INEP, órgão técnico, para a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. E a coordenação do Programa de Avaliação e Aquisição de Materiais Didáticos para as Escolas Públicas foi atribuída a uma professora ligada ao movimento Escola Sem Partido, a qual defende que se suprimam todas as menções às culturas africanas e indígenas e a gênero e sexualidade na Base Nacional Curricular Comum. Outros modelos desenvolvidos pelas Policy Sciences, como o modelo de equilíbrio pontuado e o framework de coalizões de advocacia, trouxeram novas perspectivas para a interpretação dos processos de disputa de agenda. Por vezes, eles superam o modelo de estágios definidos do ciclo de políticas públicas, ao considerar, por exemplo, que a disputa de agenda continua ocorrendo após a tomada de decisão, durante a implementação e a avaliação das políticas. Na próxima aula, trataremos da formulação de políticas públicas. Até lá! Este é o material consultado para preparar a presente videoaula. Aproveite para consultá-lo.